Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Está fraco ainda. Você está com a sua Bíblia? Ô glória! Abra comigo então um texto, Carta aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Glória a Deus. À medida que você achar, pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus. Oh, aleluia. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Acharam aí? Eu não ouvi mais glória a Deus? Glória a Deus. Acharam juntamente comigo. Então vamos lá. Versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez, mais um instante. Querido Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Eis aqui, Pai, a tua palavra, e nessa noite nós pedimos que o teu Santo Espírito venha ministrar em nossos corações. Pai, nós não queremos sair daqui da mesma maneira, queremos sair daqui renovados, não por homens, não por mim, mas pelo teu Santo Espírito, que é real em nosso meio. Neste momento nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que vier para atrapalhar, tudo aquilo que vier para roubar a tua palavra do nosso coração. Nós repreendemos, ó Deus, e que a única manifestação neste lugar seja a manifestação da tua glória, a manifestação do teu poder em nossas vidas, porque o Senhor, como nós já falamos, desde o início, é real em nosso meio. Se você crê que Cristo está aqui, aplauda o Senhor mais uma vez. Oh, glória a Deus! Queridos, buscando uma palavra da parte de Deus, Deus colocou esse texto no meu coração, e o título dessa mensagem é: qual colheita você espera? Sabe, queridos, desde o início dessa mensagem, eu quero falar a respeito de um grande presente, um maravilhoso presente, o qual Deus nos concedeu. Este presente é a vida. Espera aí que eu acho que vocês não entenderam. Um grande e maravilhoso presente que Deus, Ele te concedeu. A vida. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que eu vou falar aqui agora chega a tremer o meu coração, chega a arrepiar. Nós recebemos a porção da sua essência. Nós recebemos da sua porção. Ele te formou, Ele te escolheu, Ele te gerou, Ele te esculpiu. Você não é qualquer um. Aqueles que estão mortos, eles não podem mais com a tua boca glorificar. Somente os que têm vida, somente os que têm vida podem glorificar. Se você tem vida, glorifica aí no seu lugar. Sabe, queridos, desde o início, Deus, Ele nos abençoou. E preste atenção nisso. Ele nos fez frutíferos. Gênesis capítulo 1, versículo 28, assim diz a palavra de Deus: e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos. Ele nos fez frutíferos. Sabe, queridos, diante de tudo isso, nós devemos nos lembrar que nós só temos uma vida aqui nesta terra. Só temos uma vida. E o que você tem feito com ela? O que você tem feito com a vida o qual o Senhor, Ele te deu? Mediante essas coisas, eu quero ver algumas verdades dentro desse texto base de Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7. O versículo 7 diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Sabe, queridos, olhando para a verdade desse texto, o primeiro princípio que eu quero trazer para o coração de cada um de vocês é que leve a sério a vida que Deus te deu. Leve a sério. Só temos uma, e logo ela passará. Você já conversou com uma pessoa, ou já se pegou falando desta maneira: nossa, como as coisas estão passando rápido? Você conversou com alguma pessoa essa semana, semanas atrás, ou um mês passado, ou algum tempo atrás, que falou assim: nossa, como está passando rápido? Já estamos no mês 7, já passamos no meio do ano, logo já estamos aí no final, Natal, Ano Novo. Por quê? Porque a nossa vida, ela passa rápida. E aqui a palavra de Deus, ela diz: não vos enganeis. Preste atenção nisso, a própria palavra nos diz isso. Queridos, esta carta, a carta de Gálatas, era destinada, ou melhor, foi destinada para a igreja. E nós podemos sim trazer este princípio para mim e para você. Por quê? Porque é possível. É possível nós vivermos nos caminhos do nosso Senhor, mas nós vivermos uma vida de engano. É possível. Então o que nós devemos fazer? Viva com responsabilidade diante da presença do seu Deus. Leve a sério, tenha zelo. Não podemos viver de qualquer maneira, porque passa rápido. E tem uma frase muito conhecida no nosso meio, é que a nossa vida, ela passa rápido, tudo passará, e somente aquilo que nós fizermos para o Senhor permanecerá. Sabe, queridos, o inimigo, ele não tem brincado. Muitas vezes brincamos, muitas vezes levamos de qualquer jeito, mas o inimigo, ele não tem brincado. 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, esperando uma brecha, para que ele possa entrar, para que ele possa nos derrubar, para que ele possa derrubar a minha vida, para que ele possa derrubar a sua vida, para que ele possa derrubar a igreja do Senhor, para que ele possa derrubar a nossa família. Por quê? Ele não brinca. Sabe, queridos, que nós possamos buscar a cada dia viver de uma forma que agrada o coração do nosso Deus, de maneira que a sua vida, ela possa tocar o céu. E isso é possível. Isto é possível. Dá para colocar um texto aí para mim? Gênesis capítulo 6, versículo 8 e o versículo 9. Porém Noé, ele achou graça diante do Senhor. Passa. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé, ele andava com Deus. Olha o que a Bíblia fala a respeito deste homem. Nós devemos andar de uma maneira que
que nós possamos tocar o céu e a nossa vida possa ser um testemunho vivo perante todos. Jó capítulo 1, por favor, Jó capítulo 1, o versículo 1. Olha só o que a Bíblia fala a respeito desse homem. Ele tocou, ele moveu o céu através da sua vida. Quantos aqui querem mover o céu através da sua vida? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, olha só, queridos. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Coloca no 8, por favor. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, temente a mim, e que se desvia do mal. Olha o que Deus fala a respeito deste homem. Um homem que buscou viver uma vida diferente diante da presença de Deus. Buscou andar com seriedade, de uma forma justa, se desviando do mal. Eu vejo ele, eu imagino no meu coração, não querendo andar da mesma maneira. Assim como nós falamos alguns tempos atrás, tomando uma decisão, independente de como andam os meus contemporâneos, independente de como está a situação, mas eu vou andar diferente, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou andar de uma maneira que glorifica a Deus. Eu vou andar de uma maneira que louva ao meu Senhor. É tempo da igreja andar dessa maneira. É tempo de andarmos com seriedade. Em toda a nossa semana. 2. Ainda no versículo 7. E diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Ponto 2. Deus nos deu uma vida frutífera. Nós já falamos aqui um pouco acima. Ele nos deu uma vida frutífera. E aqui nesta palavra nós vemos uma lei. Nós vemos a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele também. Lei da semeadura. Ele nos deu esta vida frutífera. Por quê? É certo que nós vamos frutificar. É certo. Aquilo que você plantar durante os seus dias, aquilo que você plantar durante a sua semana, aquilo que você plantar na sua família, aquilo que você plantar na sua casa, é certo que você vai frutificar. Salmos de número 1, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus, acompanhe comigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o 2, olha aqui a lei da semeadura. Antes, o seu prazer, ele está plantando isso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que ele está plantando. É isso que este homem está semeando. E o verso 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo ele dá o seu fruto. É certo que este homem, ele vai frutificar. João capítulo 15, o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, pelo fato de vocês darem muito fruto. Quando você frutifica, quando você frutifica através da sua vida, queridos, o nome de Deus é glorificado. Isso aqui já dá vontade de sair aqui frutificando durante toda a nossa semana, porque através dos nossos frutos, o Pai, Ele é glorificado. E se você quer andar de uma maneira que agrada a Deus, é necessário que nós possamos frutificar todos os dias. E os nossos frutos glorificarão ao nosso Deus. Sabe, queridos, aqui está o grande detalhe. Por quê, Paulo?
a sua semeadura hoje, ela diz muito como será a sua vida no amanhã. Preste atenção nisso. A sua semeadura hoje, ela diz muito como será a sua vida no dia de amanhã. Mateus, capítulo 7, versículo 17. Eu vou abrir aqui. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Sabe, queridos, dependendo de como é a sua vida, você pode gerar frutos bons ou frutos ruins. É por isso que eu falei aqui que está o grande detalhe. Somos frutíferos? Somos. Por quê? Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Somos frutíferos desde o início, porque Ele nos abençoou lá em Gênesis. Então tudo que você planta, você vai colher. Mas o detalhe está aqui, queridos. Lembra do título da mensagem? Qual a colheita que você espera? Nós podemos dar frutos bons, ou nós podemos, dependendo da nossa semeadura, gerar frutos ruins. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito? Muitos querem uma vida de oração, mas não separam um tempo de qualidade para orar. O que temos plantado? Você quer crescer na oração? Começa a imaginar aí a sua vida, como tem sido. Quanto você tem semeado nessa área? Muitos querem crescer na palavra, mas não gostam de ler a palavra. Muitos querem um ministério de impacto, mas não querem pagar o preço para que isso possa acontecer. Vida de santidade, mas realmente nem se preocupam com isso, nem lembram, passa batido. Ter a prática do jejum, eu quero ter a prática do jejum, mas não se esforçam para isso. Aquilo que nós plantamos nesta única vida, aqui nesta terra, é o que nós vamos colher. Até querem transformação. Quantos não querem? Eu quero. As pessoas querem, a igreja quer, mas não se esforçam para se transformar. Sabe, queridos, isso é sério em nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença. A boca fala do que o coração ele está cheio. Se você quer uma transformação, comece a mudar as suas palavras. Eu estou falando no geral, isso serve para mim também. Coloca um texto para mim, Tiago, capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Olha só a importância dessa palavra. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Diz assim, queridos: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Passa mais um, por favor. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Sabe, queridos, se nós quisermos uma transformação, é necessário nós mudarmos até as nossas palavras. Começar a declarar diferente. De uma mesma fonte não pode jorrar. Olha o que fala a palavra. É necessário começar a declarar. Eu encorajo toda a igreja a fazer dessa maneira. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim que na língua existe o poder da vida e da morte. Aqueles que sabem usar comerão do seu fruto. Comece a declarar sobre a sua vida, comece a declarar sobre o seu ministério, comece a declarar sobre o seu filho, comece a declarar sobre a sua família, comece a declarar sobre a sua filha, comece a declarar sobre o seu emprego, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, comece a declarar palavras de vitória, comece a semear isso. E aí nós vamos ver as mudanças. Comece a usar diariamente a sua boca para falar palavras de vida. Em fé, queridos, em fé. Sabe por que em fé? Porque muitas vezes nós não estamos vendo. Muitas vezes as situações é contrária. Muitas vezes a circunstância é contrária. Você fala, poxa vida, como que eu vou declarar isso? Isso está acontecendo dessa forma. Aí aquilo vem para te abater. Aquilo vem para te tirar da presença do Senhor. Fala assim, como assim? Eu quero ver isso, mas parece que está difícil. E pelos olhos humanos você não consegue enxergar a possibilidade de ver uma mudança. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Aleluia. É um Deus que traz à existência as coisas que não existem. É um Deus que pode fazer tudo. Ele é um Deus poderoso. Você tem uma situação que você precisa de um milagre? Você tem uma situação que você precisa de um milagre? Comece a declarar diferente. Não amaldiçoa mais. Não fala mais palavras contrárias. Seja sobre a vida de uma pessoa. Aquela pessoa não se converte nunca. Ela não tem mais jeito. Seja numa situação na sua vida. Seja numa enfermidade que você tem que parece que não vai dar certo. Comece a declarar diferente. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a tomar posse desta palavra. Porque você serve a um Deus do impossível. E depois você vai vir testemunhar aqui na frente, em nome de Jesus. Mas porque Paulo, mesmo sabendo o certo, mesmo sabendo coisas boas, aquilo que é bom é tão difícil. Aí nós voltamos aqui para o texto de Gálatas. Eu vou falar para você, Gálatas capítulo 5. Versículo 17. Por que é tão difícil? Mesmo sabendo que aquilo é bom. O 17 diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque há uma batalha, uma guerra entre a carne e o nosso espírito. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Terceiro ponto, a semeadura da carne. Versículo 8 de Gálatas capítulo 6. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Sabe, queridos, onde nós temos semeado? Aqui nós estamos falando o que o texto diz a respeito da semeadura da carne. É somente aquilo que nos satisfaz, somente aquilo que nos dá prazer. Como tem sido a nossa semeadura em nossa vida? Aquele tipo de pessoa que só lembra de Deus no domingo à noite. A semana toda semeia em sua vida para os seus prazeres, para as suas vontades, para aquilo que te apraz, estimulando desejos pecaminosos, mas se esquece de semear aquilo que é bom diante de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Sabe, queridos, os que assim procedem, como diz o texto, só vão colher a corrupção, só vão colher a destruição. O que temos feito com a nossa vida. E o pior de tudo,
O pecado sempre corrompe. E quando, isso é interessante, quando nós deixamos, estou falando no geral, o pecado no controle, isso sempre faz com que a pessoa piore cada vez mais, quanto ao seu caráter. A pessoa só vai piorando. Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Outro ponto de número 4. Agora nós vamos falar a respeito de semear para o Espírito, que é a continuação do texto. Versículo 8, parte B. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, queridos, eu pensei em tantas coisas para falar aqui para vocês, nesse ponto, mas algo que realmente chamou a minha atenção e eu anotei aqui: semeie a sua vida, esse presente, em Deus. Que a sua vida seja uma semente e que você possa semear ela em Deus. Entregue-se totalmente a Ele. É tempo de se entregar totalmente ao Senhor. Isso serve para mim, para todos nós. Ande no Espírito. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A sua vida vai ser diferente. Semeie a sua vida como uma semente. Se entregue por completo a Ele, sem reservas. Quando a palavra fala andai, isso indica uma ação contínua. Não é algo que você começa hoje, eu comecei hoje muito bem, glória a Deus, e parei. Não, é uma ação contínua. Você está andando no é isso aí, andando no Espírito. Isso implica um progresso. Quando o cristão se submete ao controle do Espírito, ele se desenvolve em sua vida espiritual. Quer crescer na sua vida espiritual? Se entregue ao controle do Espírito. Você vai ver a diferença a cada dia. A sua esposa, quando você chegar na sua casa, falou: quem é esse? Você vai estar diferente. A sua esposa vai chegar: nossa, essa mulher está orando demais, glória a Deus por isso. Os seus filhos serão diferentes, a sua casa, tudo o quanto você fizer, no nome santo de Jesus. É tempo de ter foco. É tempo de ter foco. Quando nós temos foco, não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Errei o lado? É tempo de ter foco. E outra coisa, participei de um workshop esses dias, semana passada, até mesmo porque eu não estive aqui nesse dia no culto, foi durante todo o domingo, ali pelo nosso trabalho. E o rapaz que estava ministrando no workshop, ele falou algo interessante. Ele disse assim, que nós devemos estudar com propósito, com inteligência. Eu falei: nossa, que interessante. Às vezes nós estudamos de qualquer jeito, fazemos as coisas sem foco mas é interessante quando a gente pensa nisso, e eu marquei aqui: nós devemos semear com propósito. Não semeie de qualquer maneira, atirando para todo lado. É bom semear, é bom, mas semeie com propósito. Semeie sabendo aonde você quer chegar. Você quer crescer nos dons? Dons de língua, interpretação, entre tantos outros. Semeie com propósito. Levante na semana e já faça dessa forma.
eu quero crescer assim, meu Deus, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar os dons, eu quero alcançar isso na minha família, isso no meu emprego, isso no meu dia a dia, isso na minha vida pessoal, então eu vou começar a fazer assim, eu vou começar a fazer assado, eu vou começar a fazer desse jeito, para que eu possa alcançar os meus objetivos. É necessário semear desta maneira, sabendo aonde você quer chegar. É igual quando você quer comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa ou comprar um carro. E que você está com um propósito naquilo. Você levanta todos os dias, vai para o seu trabalho. E todo o dinheiro que você ganha, você já vai guardando e destinando. Eu estou chegando cada vez mais perto. Eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 30. Estou chegando perto do meu propósito. É assim também na nossa vida espiritual. Eu desejo isso. Então a cada dia que eu levantar, eu vou ler um pouquinho mais da palavra. E não somente ler, mas eu vou ver o que significa isso. O que Deus quer falar para mim. Eu vou orar um pouco mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou separar o meu tempo. Eu vou fazer o bem para as pessoas. Essa semana eu vou sair, vou fazer o bem para uma pessoa. Independente de quem ela seja. Mas eu vou encontrar. Eu vou dar um presente para ela. Eu vou falar algo para ela. Eu vou pagar um salgado. Independente se ela está com más intenções ou não. Eu vou pagar um salgado para ela. Mas juntamente eu vou falar uma palavra de bênção. É a gente ter propósito. Eu estou dando alguns exemplos. É necessário isso. Senão, sabe o que acontece? Paulo, não precisa disso não. A gente vai levando a nossa vida de qualquer jeito. Tá tudo bem. Passa 1, 2, 3 anos e nada acontece. Por quê? Não temos foco. Não temos propósito. Sabe, queridos, o último ponto. Diante da sua semeadura, saiba de uma coisa. Ponto 5. Deus tem um momento certo para cada semente. Ele tem um momento certo. Seja ela boa ou seja ela ruim. Capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Não se canse de fazer o bem. E você sabe por que a palavra nos encoraja assim? É porque Deus tem um momento certo para cada semente, o que nós plantamos. O tempo de Deus. Nem sempre é o nosso tempo. Aí que as coisas pegam. O tempo de Deus é diferente do nosso. Algumas vezes pode ser um processo de retorno lento. Algumas vezes aquilo que você está pedindo, aquilo que você está plantando, aquilo que você está semeando, pode demorar muitos anos. Senhor, nunca chega. A minha cura, a minha bênção. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É por isso que a palavra diz dessa maneira: e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse. Continue. Não desanime. Não desfaleça. Não pare no meio do caminho. Senhor, eu vou desistir. Tem uma frase que eu postei uma vez que diz da seguinte maneira: quando você pensar em desistir, lembre-se que Jesus, Ele foi até o fim por sua vida. Se você tem semeado algo bom, nesse processo, entre a semeadura e a colheita, mantenha a sua fé viva. Mantenha a sua fé ativa. E na hora que chegar a sua colheita, você verá a sua vida transformada. Amém? Quantos aqui estão dispostos a semear? Quantos aqui estão dispostos a ter fé nesse processo entre o plantio e a sua colheita? Não desanime. Não pare no meio do caminho. A sua bênção, em nome de Jesus, e não no nosso tempo, ela vai chegar. Amém? Você crê? Para terminar, Gálatas capítulo 6,
o próprio versículo 8, a parte B diz assim: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, queridos, quando nós temos a nossa vida, esse presente de Deus, como uma semente, e quando você entrega a sua vida, quando você continua frutificando, é certo que o nosso Senhor, Ele fará a colheita dessa semente. Coloca um texto para mim, 1 Tessalonicenses, fique de pé no seu lugar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Olha o que diz o texto. Quando você tem a sua vida como semente, é Ele que vai colher. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Passa mais um. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É isso. É isso. Semeie toda a sua vida, e chegará o dia que Ele virá para nos buscar. Leio novamente esse texto. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de a gente orar, eu tenho uma pergunta para vocês. É o título dessa mensagem. Qual colheita você espera? O que você tem feito com a sua vida? Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Querido Deus, ore juntamente comigo. Obrigado, Deus, por este tempo tão precioso diante da Tua presença. Pai, nós queremos agradecer por este presente tão maravilhoso, por essa porção divina que foi derramada em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela minha vida. Eu agradeço ao Senhor pela vida da minha esposa. Eu agradeço ao Senhor pela vida do meu filho. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos. E Pai, que nós possamos ter tudo isso, ter a cada dia isso em nossas vidas. Que a nossa vida ela é passageira. E o que temos feito com ela? Nos ajuda, Deus, a cada dia a semear coisas boas. Pai, nos ajude a não nos cansarmos de fazer o bem. Pai, nos ajude a entregar as nossas vidas todos os dias diante da Tua presença. Sabemos que sim, nós podemos cair. Sim, nós podemos errar, Pai, nossos dias. Mas, Pai, não nos deixa continuar da mesma maneira. Pai, não nos deixa, Pai, ficar na mesma situação. Pai, não nos deixe conformados, ó Pai, com uma vida que não glorifica ao Senhor. Mas como o Senhor nos fez frutíferos, ó Deus, que nós possamos todos os dias ter foco. Que todos os dias, ó Deus, nós possamos andar com um propósito de vida, para que assim os frutos em nossas vidas possam glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, assim nós tomamos posse desta palavra, nós tomamos posse como pastor de Marília, nós tomamos posse como filhos amados do Senhor, e nós cremos que em nossos dias,
nós semearemos uma semente de vitória, nós semearemos uma semente que vai glorificar o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somente aqueles que irão testemunhar, ou aqui na igreja, ou na célula, ou onde você estiver, somente aqueles que irão testemunhar da vitória que o Senhor vai te dar. Aplauda o Senhor aí no seu lugar. Meu Deus. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Tomem posse desta palavra. Eu vou despedir vocês e depois que eu despedir vocês, você possa aí dar um abraço no seu irmão, que você possa dar uma palavra de vitória para ele, que você possa declarar realmente vida sobre a vida dele em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, estenda assim as suas mãos. Oh glória! Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado porque, como nós falamos aqui nesta noite, o Senhor é um Deus de milagres, um Deus grandioso, que pode fazer muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que nós pedimos, ou até mesmo pensamos. Obrigado, meu Deus, que o amor de Deus, este grande amor, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo, ele seja com a minha vida, ele seja com a sua vida, ele seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas na face dessa terra, e que você aí no seu lugar possa dizer amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Deus abençoe, meus queridos. Glória a Deus.